Isso, sombras. Bom dia a todos. Senhores, eu vou pedir que vocês se sentem, se acomodem, por favor. Hoje a nossa apresentação é o nosso último dia, é o nosso último dia de apresentações e palestras. Nós teremos vários palestrantes. E, inicialmente, eu vou apresentar dois patrocinadores que essas empresas tornaram possível o nosso evento, ajudaram financeiramente para que tudo isso que está acontecendo aqui se realizasse e que também trouxesse alguns patrocinadores internacionais para cá. E quando iniciar a nossa apresentação com o primeiro palestrante, eu vou pedir que os senhores tirem o som do celular e, por gentileza, evitem conversas, porque vai ser gravada toda essa apresentação e vai ser transmitida ao vivo para alguns países da Europa. Tá? Então, só para a gente não atrapalhar a gravação. Ok? E eu gostaria muito de iniciar a nossa apresentação com os nossos patrocinadores Ana Pegova, Paris. Que responsabilidade, hein? Bom dia a todos. Eu já tive a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Muito bom dia. Que honra começar o evento de hoje. Muito obrigada. E eu gostaria de iniciar agradecendo a Nunes Eventos, né, que fez esse convite. Então, estamos muito lisonjeados de poder participar de um evento como esse, um evento internacional de direito civil e econômico. Então, é uma honra realmente estar participando com todos vocês. Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer o líder, né, idealizador desse evento, o mestre em Direito Civil Pietro Pardella Delova. Muito obrigada por dar essa oportunidade para que a Ana Pegova possa apresentar, né, os nossos produtos a vocês. Vou contar rapidamente a história da Ana Pegova. A Ana Pegova foi uma russa, né, e o pai dela era um químico. E ele no laboratório dele, né, quando caiu uma gota de um dos produtos que ele estava elaborando, ela percebeu que aconteceu uma escamação da pele. E aí
eles descobriram o peeling vegetal. Então, a Ana Pegova, ela se mudou com o pai para Paris, e lá eles desenvolveram a marca Ana Pegova, que todos vocês conhecem, né? Então, foi através de um acidente fortuito que a marca foi desenvolvida e que, naquela época, em 1900 e alguma coisa, foi desenvolvido pela primeira vez o peeling vegetal. E em 1975, a marca veio para o Brasil, através da dona Claude, que é uma senhora, que ela ainda está viva, e ela era uma aprendiz da Ana Pegova, e ela pediu a autorização para a Ana Pegova para que ela pudesse trazer a marca ao Brasil. E hoje a Ana Pegova, este ano, faz 50 anos de história no Brasil. Então, é uma marca com muita história, que tem um cuidado enorme com ciência, com tecnologia, em cada detalhe. E eu acho que isso vem muito de encontro ao trabalho de vocês, que é um trabalho científico extremamente cuidadoso para que a gente tenha um equilíbrio socioeconômico, né? Então, através do direito, a gente tem todo esse cuidado e a Ana Pegova, através da ciência e tecnologia, também traz esse cuidado para vocês. Então, nós temos um instituto aqui em Jundiaí, fica entre o Tênis Clube e a Choperia Gifas, que são, acho que, os pontos mais populares, entre a Avenida 9 de Julho e a Rua do Retiro. Então, todos vocês estão convidados a conhecer o nosso instituto. E para agradecer, né, a oportunidade de estar participando desse evento e patrocinar vocês, todos vocês receberam um voucher como esse. Quem não recebeu pode procurar a Cida no final do evento. E vocês vão ter a oportunidade de ter uma experiência na Pegova de 30 minutos. Então, tem um telefone nosso aqui, ele é válido só para Jundiaí, e todos vocês estão convidados a ter essa experiência. A gente vai ficar muito feliz de recebê-los lá e oferecer essa experiência para vocês, tá bom? E, além disso, a Cida, para quem ficar até o final do evento, vai sortear uma limpeza de pele Ana Pegova, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e espero vocês lá no nosso instituto, tá bem? Obrigada. Então, pessoal, agora nós vamos também apresentar a vocês as outras empresas, são mais duas empresas, é um casal empreendedor que decidiu investir no nosso evento. É, o senhor Ayrton e a Renata Lasso. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Todo mundo da área do direito aqui, né? Que legal. Alguém sabe de onde veio a palavra civil? Alguém sabe? Não? Não sei na área de vocês, mas na minha área, que é engenharia ou construção civil, a engenharia civil, ela veio do pós-guerra. Ele sabe, legal. Por que do pós-guerra? E como é que faz isso? É esse? Esse, tá. E no pós-guerra, na guerra, teve muito engenheiro que ficou desempregado, porque acabou a guerra. E eles tinham que reconstruir as casas. Por isso que a engenharia virou engenharia civil, que é para o cidadão. Tá bom? Só uma curiosidade. Eu sou o Ayrton da Plique Pronto, deixa eu ficar para lá de cá. Aí. Construir com qualidade é possível, né? A gente olha, eu sou um cara muito, bem chato para essas coisas. Ali tem uma viga, lá, ó. Ali ela some, lá no fim ela aparece de novo. Ah, isso é normal na construção civil, né? Tira na massa. Olha lá, ela falando, falando que não, né? Eu sou o Ayrton, esse cara esquisito aí que está de capacete. Eu tenho mais de 40 anos de experiência na minha área. Nosso foco é eliminar definitivamente infiltrações na construção civil. Alguém já teve problema de infiltração? Levanta a mão. Ó, depois me procura. Tá? Direito civil e a construção, né? Qual que é a relação? Né? Então a gente tem muito problema. Aliás, falou de ser humano, acho que há mais problema, né? E ainda bem que tem o direito. Mas norma técnica, no caso da construção civil, ela serve para quê?
para resolver problema? Deveria. Mas, infelizmente, aqui eu tenho certeza que a construção foi toda normatizada, mas está cheio de probleminha, né? E nós temos algumas ideias diferentes. Vou dar um exemplo. Aqui a gente tem um forro, ali a gente tem um ar-condicionado. Por quê? Porque o sol bate na telha, entra a temperatura, aí a gente gasta energia para climatizar. Tem uma solução mais barata. Já já vocês vão ver. Então, ó, desafios. Ó, me deram 3 minutos, por isso que eu estou correndo, tá, pessoal? Desafios persistentes da construção civil. Infiltrações recorrentes, problemas termoacústicos, que é aqui, fungos e mofo, trincas e fissuras. Né? Tem uma parte do direito que cuida de família, né? Pensou seu filho com fungo no banheiro ou no quarto? Vai dar problema de saúde. Tem médico aqui também, né? Cadê? Olha lá, viu? É isso aí. Então, é a química a serviço da vida, tá? Da qualidade de vida, né? Nosso foco é sempre inovação, tá? Nós temos soluções que previnem infiltrações, fissuras e vícios ocultos ou aparentes, tá? O impacto, menos litígios, né, entre construtores e consumidores. É uma briga feia, né? O construtor vai lá, pega produto normatizado, dá ruim, aí vocês entram com o trabalho de vocês para ter uma indenização, seja de um lado ou do outro, né? Direito civil econômico e sustentabilidade. Pessoal, meu foco é sempre inovação. Eu procuro aqui, por exemplo, não deixar a temperatura entrar, do que eu gastar energia para climatizar. Então, a gente vai ser sustentável, porque vai economizar energia, e hoje a energia é a palavra da vez, né? Dizem aí a lenda que a IA vai consumir uma boa parte da energia mundial, não sei se é verdade, mas diz que sim, né? E aqui é o que a gente faz. Pessoal, nesse prédio aí, ó, não tem 1 grama de reboco. 1 grama. É tudo direto no bloco, tá? Essa aqui foi uma modesta economia nessas 3 torres. Segundo o construtor, ele trocou o reboco pelo nosso sistema, que é o Aplique Pronto. Ele economizou 10 apartamentos nessa, nessas 3 torres. É dinheiro, hein? Vamos combinar. A gente está pronto para transformar a construção civil, tá? Nós temos know-how, tecnologia, experiência. De 15 anos para cá, 100% dos prédios que foram utilizados os nossos produtos, nenhum tem infiltração até hoje. E quem quiser, fique à vontade, eu estou à disposição. Eu tenho o imenso privilégio de falar para vocês um pouco do meu trabalho. Foi uma honra estar aqui e patrocinar esse evento internacional, tá bom? Obrigado, pessoal. Agora a Renata Lasso vai falar mais um pouquinho para vocês sobre o trabalho dela. 3 minutinhos, né? Bom, primeiramente, bom dia. É um prazer imenso também estar aqui. É uma honra. Quero agradecer a Cida pelo convite, né? A Nunes, a Faculdade Anchieta por estar promovendo esse evento, ao nosso professor, doutor aqui, Pietro, também. Tive o privilégio aí de prestigiá-los também desde o início do evento. Então, é uma honra para mim também. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre alta performance, mas o que isso também tem a ver com o direito civil, né? Deixa eu só ver aqui. Não, aqui. Falando só um pouquinho sobre mim, para que vocês me conheçam brevemente. Eu comecei nessa jornada de desenvolvimento humano em 2012, então sou formada em RH, tenho pós em administração pela FGV, psicologia organizacional e agora, recentemente, estou fazendo neurociência, marketing e consumo. Então, atuo com várias soluções corporativas, né, para desenvolvimento aí de alta performance de pessoas, times e empresas, tá? Bom, então qual é a relação entre alta performance e direito civil, né? Então, o direito civil ele regula relações sociais e econômicas. A alta performance fortalece pessoas e empresas dentro dessas relações. Bom, organizações e relações profissionais. Contratos e parcerias dependem de ética, clareza e boa-fé. Conflitos surgem quando falta comunicação e inteligência emocional. Bom, o que a alta performance promove, pessoal? Comunicação assertiva, autorresponsabilidade, redução de riscos,
crescimento pessoal e financeiro, lucratividade para as empresas, satisfação e realização. E equilíbrio, lógico, né, entre qualidade de vida e trabalho, né? Sem isso, não tem como ter alta performance. Bom, o direito estabelece as regras, a alta performance prepara pessoas para atuar dentro delas com ética e confiança. Qual é o resultado? Menos conflito, mais valor social e econômico. É isso que a gente acaba promovendo aí para as empresas. Então, nós realmente transformamos profissionais em profissionais de alta performance, com foco em quê? Em resultados, tá? Aqui eu quero trazer uma reflexão aí para vocês. O que que é sucesso, né? Eu acho que essa é uma boa pergunta, porque o que é sucesso às vezes para mim não é sucesso para a Cida. Então é importante a gente definir isso. A partir do momento que a gente define esse objetivo, é onde a gente consegue trabalhar todo esse processo de desenvolvimento. Então, o sucesso ele não é um ponto de chegada, mas sim um caminho que necessita planejamento, superação de obstáculos dia a dia, né? Excelência pessoal, motivação. Então, quando a gente fala de motivação, o que que te move? Né? O que que faz você acordar todos os dias pela manhã e você tem que ter o compromisso com você em buscar essa excelência. O engajamento ele vem a partir disso. Primeiro, compromisso consigo, depois com o meio, né? Então não dá para a gente inverter esses papéis. E com isso a gente consegue sim atingir esse equilíbrio e trabalhar a transformação individual. Aqui um pouquinho das empresas que eu já atendi, eu atendo desde pequenas empresas a multinacionais, tenho empresas aí que eu atendo também, tenho clientes em Portugal, inclusive, tá? Diversos setores. Por quê? Porque a minha especialidade é gente, né? E negócios. Então a gente sabe que o impacto ele muda de acordo com o tamanho do negócio, mas a base, o conceito é a mesmo, é o mesmo, né? E quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você. Obrigada, pessoal. Lindo, muito bom. Pessoal, vocês viram que até os nossos patrocinadores estão aí com direito civil, né? Todos eles estão aí preparadíssimos. E agora eu gostaria de chamar a nossa pianista Jéssica Endrigo para iniciar aí a nossa bela jornada. Você precisa desse? Não?
Obrigada, Jéssica, como sempre, linda performance. E agora nós vamos ouvir o poema da própria autoria. Senhora Eliane, por favor, no palco. Precisa, André. Não, não precisa. Obrigada, viu? Bom dia a todos. Bom dia. A linda música que vocês ouviram, acabaram de ouvir, é a Fantasia de Mozart. E a próxima música que vocês ouvirão é Assim Fala o Poeta, de Schumann. Sapato velho. Quando olho seus velhos sapatos, fico pensando nos pisões no mato e nos tropeços no asfalto. Quando olho seus velhos sapatos, penso em seus sonhos buscados, onde a sola gasta e puída forçou a barra para achar a saída. Dos becos escuros que dão nos muros de tijolos desgastados. Quando vejo seus velhos sapatos na areia da praia, abandonados à sorte, enquanto nas ondas do mar revolto enfrentas a própria morte. Morre o caminho caminhado, já não importa o buraco no solado, do sapato carcomido. Não faz mais nenhum sentido. O corpo na praia, à beira. Os velhos sapatos, ora esquecidos, na antiga e empoeirada prateleira. Soneto. O relógio e o tempo. Nas badaladas do relógio há um tormento. Quero agarrar aquele apressado ponteiro que dança e me leva num gesto sutil e faceiro, insistindo em tirar de mim cada lindo momento. Sabe ele que vivo agora um grande amor, mas seu tic-tac, suave e frio, se faz constante. Não crava os segundos naquele passado instante. Segue implacável e não me faz nenhum favor. Ah, tempo, tempo, por que és tão precioso e cruel? De que adianta todo o meu lamento debaixo do céu? Não reages e nem paras aquele incansável marcador. Sei que em nada importa para ti o que tenho dito, posto que esse guia das horas já levou consigo todo o calor, todo o encanto e poesia do meu verso dantes escrito. Obrigada. E agora eu gostaria de chamar ao palco o professor, mestre e idealizador deste evento, professor Pietro Nardella de Lova. Bom dia a todas e todos. É uma alegria estarmos aqui. É uma alegria receber aqui os nossos amigos palestrantes, doutor Ivan, doutora Maria Laura, doutora Samantha, doutor Morato e dottore Massimiliano. Doutora Maria Laura vem da Argentina para falar conosco, dottore Massimiliano
vem de Nápoles diretamente para falar conosco, o professor Ivan vem de São Paulo, professor Morato rodando o mundo, porque ele está envolvido em vários congressos e hoje, pela segunda vez, está nos prestigiando, assim como o professor Ivan também. Ou seja, eles já inauguraram a primeira jornada e hoje estão conosco na segunda jornada. Doutor Daniel Martinelli, o presidente da OAB local, que também está apoiando esse evento, e os nossos alunos que formam esta belíssima comissão, porque todo esse evento é organizado por estudantes de direito nossos, meus queridos e minhas queridas estudantes de direito. É isso. Além desses alunos da comissão, nós agradecemos os patrocinadores, alguns dos quais ouvimos aqui alegremente, presentes conosco, sem os quais eles e alguns outros patrocinadores nós não teríamos condição de fazer esse evento. Então, essa soma de energias boas para um fim que é trazer para os nossos convidados e nossas convidadas algumas mensagens sobre o direito, mas, sobretudo, sobre a pessoa humana, porque não existe direito se não tivermos focado na pessoa humana. Portanto, o nosso evento é para a pessoa humana, sobre as nossas relações que envolvem a pessoa humana. Ao ouvir aqui os nossos alguns dos nossos patrocinadores falando de construção, de fungo, enfim, de bem-estar, de bem-estar físico, estético, isso não tem a ver só com estética, não tem a ver só com a construção, mas com alguém que vai morar ou alguém que vai se colocar ali para estar melhor. Então, uma palavra boa torna a pessoa melhor. Um atendimento torna a pessoa melhor. E o que nós queremos é uma humanidade cada vez melhor. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas aqui. Acho que não esqueci nada, nem ninguém. O André, que está também conosco em vários eventos, gratuitamente nos dando aqui apoio, sempre na parte técnica. Então, é uma manhã de grande alegria, de grande satisfação. E, neste momento, eu quero convidar aqui o doutor Massimiliano, che vai ser il primo conferencista da parlare qui con noi. Hai capito o no? Attenzione, ele vai ser o primeiro a falar aqui conosco, ma lui non parlerà in italiano, lui parlerà in espanhol, porque fica mais tranquilo, para que nós possamos, ao final, aplaudi-lo. Porque se nós ouvirmos e não entendermos... Claro, venga, Neto. Obrigado, muito obrigado. Muito comovido. É um grande prazer. Eu agradeço a todos vocês por este imenso congresso, a lo qual hablo en español, me perdonarán, a lo cual se publicitará también a nivel internacional, no solo a Italia. Hemos hecho falamos con un maestre, hermano Pietro Nadella dell'Ova. También terminamos de falar con Italia, una directa de presentación de este gran congreso. Y quiero saludar también a todos los convidados, los patrocinadores, mis amigos, María Laura de Argentina, de Buenos Aires, que me están en el corazón, como siempre, por obvios motivos, razones. Los argentinos, obviamente, y mi estimadísimo, prezadísimo doctor Iván de Oliveira, que, con lo cual también hemos realizado, gracias a un maestro, Pietro Nadella dell'Ova, también otro Congreso Internacional de Derecho Penal a otra universidad, la Universidad Regional do Cariri, algunos años hace. Bueno, dos palabritas. Soy el presidente de la Academia Napolitana, que es un grupo científico independiente internacional, interlocutor con la UNESCO por la década internacional de las lenguas autóctonas 2022-2032, y yo parlo a braccio. Y
Muchas gracias. Sí, y me interesso internazionalmente della proteção da língua napolitana e de este inmenso patrimonio cultural y también jurídico, como vamos a ver dentro de poco. Y tengo ahora de ver en este grupo científico también, obviamente, el maestro mío de lengua napolitana, mi mestre, Pietro Nadella dell'Ova, también Iván. Y quiero agradecer a todos ustedes también. Estoy muy emocionado. ¿Qué decir? También quiero hablar de esto. Bueno, mi palestra, me perdonarán, estoy muy conmovido porque esto se transmitirá en todo el mundo, en Nápoles, en todo el mundo, ¿no? Estoy representando mi ciudad, mi comunidad también. Bueno, estamos hablando del derecho de familia en el ordenamiento jurídico italiano, pero también aquí tenemos algunos artículos de la Constitución italiana que trata del derecho de familia, derecho de familia. Bueno, después del fascismo, de la dictadura mussoliniana, desafortunadamente hoy tenemos algunos problemas, no tan así como con esa época, pero también políticamente tenemos algunos problemas de democracia en Italia y tenemos que decirlo, y aprovecho de esta ocasión y del mestre para decirlo. Bueno, después de la dictadura fascista de Benito Mussolini, se creó, bueno, se realizó esta gran constitución, sí, perdóname. Sí, puedo. Sí. Sí. Y se realizó esta maravillosa constitución italiana, que por la parte que tiene acerca del derecho de familia, bueno, después de esta dictadura puse al centro de todo la primacía del individuo, de la persona humana. Permanecemos humanos, sobre todo en estos tiempos, en esta época, por favor. Y los artículos que más en específico tratan del derecho de familia son el artículo 29, el 30 y el 31. El artículo 29 dice que la República reconoce los derechos de la familia como sociedad natural basada en el matrimonio. El matrimonio se regirá sobre la base de la igualdad moral, jurídica entre ambos cónyuges, con la limitación establecida por la ley. Otro artículo muy importante, artículo 30, porque nosotros venimos de una sociedad patriarcal, ¿no? Durante el fascismo. Y por esto, el artículo 30 de la Constitución italiana dice: es deber y derecho de los padres mantener, instruir y educar a los hijos, incluso a los nacidos fuera del matrimonio. En los casos de incapacidad de los padres, la ley, la Constitución, el Estado, ayuda. La ley me perdonarán, la ley garantizará a los hijos nacidos fuera del matrimonio, y esta es otra conquista social italiana, la plena protección jurídica y social de forma compatible con los derechos de los miembros de la familia legítima. La ley establecerá las normas y los límites para la investigación de la paternidad. Mucho más importante también es el artículo de la Constitución 31. La República favorece con medidas económicas y otras disposiciones la formación de la familia y cumplimiento de las obligaciones correspondientes, dedicando atención especial a las familias numerosas. La Constitución italiana, y esta es una gran conquista, protege la maternidad, la infancia y la juventud, favoreciendo las instituciones necesarias para esta finalidad. No sé si tengo que hacer en qué medida. Sí, así. Ok, y estos son los artículos del Código Civil italiano que tratan del derecho de familia. Muy importante, por ejemplo, es el artículo 145 del Código Civil italiano, lo cual recita que, bueno, reconoce la igualdad, ¿no?, moral de los cónyuges, así que destruye finalmente la arquitectura patriarcal fascista, ¿no? Quindi ambos cónyuges están obligados, cada uno en función de sus respectivos recursos y de sus capacidades, para trabajar, lo profesional o domésticamente, a contribuir a las necesidades de la familia. Del matrimonio
nacen las obligaciones mutuas de fidelidad, obligación de la fidelidad, asistencia moral y material, en colaboración en el interés de la familia. Eso significa que ambos los cónyuges tienen mismos derechos y deberes y pone al centro no solo la igualdad entre los cónyuges, pero también los intereses de la familia. Ok. El artículo 145 del Código Civil también respecta en esta forma la igualdad, ¿no? Entre los cónyuges, y sobre todo hacia los hijos, ¿no? O sea que los cónyuges tienen la obligación de mantener, educar, criar y mantener los hijos y asistirlos moralmente, y eso es muy importante, la primacía del individuo, la primacía también del hijo, también del niño, ¿no? Según respetando sus capacidades, inclinaciones naturales y aspiraciones. O sea, la arquitectura constitucional italiana pone al centro la primacía de la persona humana, los derechos humanos del individuo, sea individualmente, personalmente, así como el artículo 2, pero también en las formaciones sociales donde este individuo también, empezando de los niños, se desarrolla su personalidad. Y eso es muy importante. Bueno, espero que bueno, es cuando ¿cómo se dice? La belleza de la directa. Otro artículo muy importante que refleja esta nueva concepción constitucional italiana, y veremos cómo todo esto es devedor de la tradición jurídica napolitana dentro de poco, porque esto no sale de así, sí, es una conquista antifascista, pero Nápoles, la tradición jurídica de Nápoles, anticipa, como veremos, todo esto. Y esto me complace de tener la honra de decirlo así. Bueno, el artículo 144 del Código Civil dice que, decimos, elige, ¿no? La mutua, decimos, la igualdad también en las opciones familiares. O sea, que todas las decisiones que son acerca de la familia tienen que ser compartidas juntamente, ¿no? Entre los cónyuges. Y siempre para el interés del núcleo fundador de la sociedad, que es la familia, en el interés dentro de este grupo social del individuo, o sea, del niño, ¿no? No sé por qué no. Ok. Eccolo qua. Allora. Esto es muy importante. Como decía antes, todo eso no surge de así como, sí, obviamente hay una guerra de liberación, la resistencia antifascista, ok, pero ¿qué pasa? Que en Nápoles se realizó, gracias a Federico II de Svevia, la primera universidad laica estatal del mundo, 1231. Y eso es muy importante por lo que es acerca del respeto del individuo y también de la mujer, la Constitución de Melfi, que son algunas leyes que el soberano Federico II de Svevia ordenó para respetar sobre todo la mujer. Con la Constitución de Melfi, querido y preciadísimo mestre, Federico II ordenó ordenó la muerte de de todas las personas que hacían violencia contra la mujer. O sea, es la primera vez que se establece una ley contra la violación, la discriminación de la mujer, también dentro de la familia. Se le agradece a Federico II, emperador de Nápoles y de Sicilia, realizador de la primera universidad laica estatal del mundo, 1231. Y esas son de 1234. Federico II de Svevia es aquí representado en el Palacio Real de Nápoles. Esto aquí creo que interesa a todos. Aquí estamos hablando del grandísimo napolitano Giambattista Vico. Giambattista Vico es el primero, ¿no?
según la tradición jurídica napolitana, por lo cual el derecho surge de abajo y no está impuesto de arriba, o sea, se refleja en las costumbres. También en el periodo romano, pesadísimos amigos y maestres, Nápoles seguía su propia tradición jurídica con la costumbre, según, por ejemplo, el regio, el Sagrado Tribunal, ¿no? De Nápoles, con la cual, a través de la mediación de la autoridad jurídica, se expresaba según ex certis causis, o sea, según el hecho concreto. O sea, por Vico, que es el autor, ¿no?, de la visión historicista del derecho, el derecho se moldea de las costumbres o sea, hay una ley natural, pero cada pueblo tiene sus creencias, tiene sus tradiciones que se tiene que respetar. Acá surge en el 1600 también la visión democrática de la jurídica napolitana. Y por eso, se acuerdan, ¿no?, lo que hemos dicho de la Constitución, decimos, de nivel democrático, ¿no?, surge gracias a Nápoles. Y esta visión historicista del derecho permite de respetar y decimos, de evitar, ¿no?, el absolutismo de la norma jurídica. Nada es absoluto. La norma jurídica, surgiendo de las costumbres, de las creencias de cada pueblo, según su expresión, ¿no?, de la ley natural, según Vico, permite a cada país, a cada realidad, de tener una norma que sea adecuada, que refleje esta creencia, estas costumbres de cada país. O sea, en la tradición jurídica napolitana, gracias a la mediación de la autoridad jurídica, de los jueces, ¿no?, no se permite que haya alguien, también el soberano, está sometido a la creencia y a la costumbre, que es la fuente, según Vico, de la solución procesal. Aquí estamos en un fulcro muy importante. Acá hablamos de San Leucio. San Leucio fue de 1789, antes de la Revolución Francesa. San Leucio es una pequeñita ciudad, es patrimonio de la UNESCO, mundial de la UNESCO. ¿Por qué es importante San Leucio? No solo por la seda, porque se construyeron sedas, tejidos de nivel mundial también están en Buckingham Palace, por ejemplo, en el Vaticano, o también para hacer tejido de nivel internacional. Pero es importante porque, gracias a esta ley que la historia ha condenado, pero tenemos que rehabilitarlo muy profundamente. Ferdinando IV de Borbón o Ferdinando primero, ¿no?, de las dos Sicilias, es el autor del Código de San Leucio, que sigue las indicaciones de Vico, di Gaetano Filangieri, con la sua scienza della legislazione, y de Antonio Genovesi, que son los padres, por ejemplo, Gaetano Filangieri también es lo que ha proclamado, lo que ha realizado, ¿no?, el dicho derecho a la felicidad, como acción programática, no como acción utópica. Y Ferdinando I de Borbón, gracias al Código de San Leucio, pone en realidad una comunidad de igual, donde, querido maestro, no hay diferencias entre mujer y hombre. Y los derechos de familia ya en el 1789 son confirmados y son actuados en el interés de la familia del niño. El rey preveía también ¿cómo puedo decir? Casa, habitaciones, trabajo, derecho a trabajo y todo, el mutuo respeto entre los jóvenes. Addirittura se preveía que en el Código de San Leucio, espero que vaya ok, se preveía
que el padre de familia, ¿no? El hombre, estaba obligado a mantener, asistir, a alimentar toda la familia y todas las decisiones se ponían como se nos recuerda la Constitución, pero la Constitución italiana viene 200-300 años después y tiene que decir gracias a esta tradición jurídica libertaria, igualitaria de Salecho, borbónica napolitana. Esto muy poco se sabe. Y por eso también se preveía, en el artículo 166 del actual Código Civil italiano se prevé la abolición de la dote. Bueno, actual. El rey con Salleucho, con esta ciudad igualitaria del respecto mutuo de los intereses de los niños que tenían derecho a trabajar, una edad mínima para trabajar, se construía una habitación para fortalecer, ¿no? Como dice la Constitución, fortalecer la formación de la familia. Y gracias a todo eso, la tradición jurídica napolitana da un impulso enorme. Desafortunadamente, decimos a la concepción egalitaria y del respeto mutuo entre los cónyuges y también el interés del niño, porque el rey preveía con el Código de Salleucho también que los niños estaban, decimos, obligados con un límite de edad, ¿no? A trabajar, porque también tenían que formar otra familia. O sea, el rey preveía las condiciones mejores para construir una sociedad de felicidad, ¿no? Según el derecho, decimos, el derecho a la felicidad de Filangieri. Spero che si pueda ir. Ok, la scienza della legislazione di Gaetano Filangieri. Gaetano Filangieri es muy importante porque también lo encontramos, ¿no? En la Constitución, decimos, de los Estados Unidos, ¿no? Donde dice que el derecho a la felicidad, pero el principio programático, el derecho a la felicidad de los hombres, está realizado en Salleucho, que está en provincia de Caserta, cerca de Nápoles. Y otra cosa muy importante que tenemos que acordar, Gaetano Filangieri, tradición jurídica napolitana, es la motivación de las sentencias, o sea, por qué se hace esta sentencia, cuál es el proceso que da vida a esta sentencia. La motivación de la sentencia, o sea, la motivación de la sentencia, de la sentencia jurídica, tiene su padre en un napolitano, otra vez, que es Gaetano Filangieri. Otra cosa muy importante, lo cual se constituía el Código de Salleucho, que desafortunadamente los, entre comillas, libertadores revolucionarios franceses, cuando llegaron, invadieron el reino de Nápoles, destruyeron este estatuto en nombre de la libertad, de la revolución. Esta es otra historia. Tenemos que acordar todo esto, ¿eh? Y otro padre también del Código de la tradición jurídica napolitana es Antonio Genovesi. Antonio Genovesi, que es el padre, y ahora es muy importante esto, decirlo, el padre de la dicha economía civil, no de la economía, no de la economía política. La economía civil preveía la felicidad, el respeto, una sociedad donde se favorecieron, donde el valor principal no era el capital, no era el dinero, era la mutua felicidad y las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Esta es la economía civil, las ciencias de la legislación, el derecho a la felicidad, y todo esto se encuentra no solo programáticamente en la carta, ¿no? Como la Revolución Francesa, sino actuado por el rey Ferdinando I de Borbón, cuarto de las dos Sicilias, en Salleucho. Otra cosa muy importante, eso es el reino de Nápoles, antes de la dicha unificación. Bueno, como puede ver, se trata del reino de las dos Sicilias, que era el reino más amplio, más progredido, decimos, en progresión civil, ¿no? Según esta lección jurídica y social, de toda la península itálica. Desafortunadamente, lo siento decir también en esta ocasión, en el 1861 alguien se puso a la cabeza de destruirlo porque diciendo que nosotros, los napolitanos,
tenemos que ser liberados. No se sabe de quién, pues que tenemos un reino independiente con un rey que seguía las normas jurídicas no impuestas por él, por la tradición. Y eso es muy importante porque, como le repito, también en la época romana, el derecho del reino de Nápoles jamás ha subido, jamás se impuso por arriba, siempre por lo debajo. O sea, por la costumbre, por la tradición, respetando la costumbre, como nos enseña Vico, Giambattista Vico, desde abajo. Respetando la comunidad, respetando los seres humanos, y no que existe una norma absoluta que sea válida. Esa es la tradición jurídica napolitana, es muy importante porque, pienso yo, nos recuerda que cada pueblo tiene que ser respetado por sí mismo, por sus tradiciones, por su lengua, por su cultura, y no se puede, ¿no? Como quieren alguien exportar la democracia, porque cuando se exporta, entre comillas, la democracia, ¿qué pasa? Que San Lecho se ve destruido, que otros pueblos se ven obligados a ser, decimos, a ser oprimidos es una homologación que se presenta como derecho universal. ¿Qué es el derecho universal? El derecho universal sería el derecho de natura, el derecho de respeto del hombre, de la mujer, como nos enseña Vico, Gaetano Filangieri y Genovesi. No es una imposición de una autoridad homologatoria que se presenta como democracia, como libertad. Somos seres humanos, somos diferentes y no permitimos a nadie de decirnos lo que es diferente, lo que es igual. Nosotros tenemos nuestra alma, nuestro espíritu, el respeto que nosotros merecemos como hombres, mujeres y cada identidad de género, muy importante. En el reino de Nápoles se tenía, mientras que el matrimonio o decimos, la unión civil, ¿no? Entre géneros diferentes, ¿no? Como por ejemplo hombre y hombre, mujer y mujer. El 2010 2012 Nápoles ha sido la primera ciudad en Italia a establecer las uniones civiles entre personas de mismo sexo o de mismo género. Y después, solo después de 2016, la ley italiana. Nápoles es la tradición jurídica del respeto del ser humano. Ha siempre adelantado, siempre avanti, siempre adelante. Y también otra cosa, también el reino que se dice, este reino atrasado, poblado de animales bárbaros, napolitanos, que esperaban esta liberación italiana. Y la costumbre nuestra se preveía, y también, mestre, hoy, también en una forma también más, decimos, más familiar, se preveía también el matrimonio entre homosexuales. Y este reino que se pinta como reino atrasado no preveía alguna condena por eso. Por eso lo que quiero decir, y voy a terminar, permanecemos humanos, consideramos la gran lección, ¿no? De Vico, que funda el derecho de familia, la libertad política al derecho de familia, al derecho de matrimonio. Decimos de Vico, Giambattista Vico, por lo cual no existe una norma absoluta, existe una creencia y se moldean las realidades según la tradición de cada pueblo. Y todo eso refleja la ley natural que se refleja según cada país, según cada pueblo. No caemos en la homologación. Nos acordamos de Vico, de Filangieri, de Gaetano Filangieri, de Ferdinando I di Borbón. Permanecemos humanos y respetamos nuestras tradiciones y no permitemos a nadie de imponernos una verdad absoluta. Muito obrigado.
Dottore Massimiliano, grazie. Eu agradeço ao doutor e professor Massimiliano, que fez um esforço enorme de trazer a tradução da Constituição italiana e partes do Código Civil em espanhol, para se aproximar o mais, o melhor possível aqui, e também o seu grande esforço de proferir a sua palestra em espanhol, para chegar o mais proximamente de nós, porque o doutor Massimiliano é professor da língua napolitana. Em Nápoles, primeiro, não se fala dialeto. Nápoles, grazie. Grazie. A língua napolitana é a língua mais antiga que o italiano. Então, eu quero só dizer que ele é professor de língua napolitana, está num contexto napolitano, que não é a mesma língua italiana. Então, ele teve que passar pela Constituição italiana, que é em italiano, e trazê-la para nós aqui, nesse evento, em espanhol, e proferir a sua palavra, a sua mensagem em espanhol. E certamente entendemos 80%, certo ou não? Tem um ponto depois aí, hein? Acho que eu vou pedir o trabalho sobre esta palestra. Por uma razão muito simples. Nápoles, a gente fala Nápoles, ele falou Nápoles, mas não está errado essa parte. Né? Quando alguém me diz, você é de Nápoles? Não, Nápoles, né? Ou Nápolo. Isso. Nápoles é a primeira cidade da Itália a prestigiar, a respeitar o casamento de pessoas do mesmo sexo, como o doutor Massimiliano disse. Mas Nápoles também tem uma ligação com o Brasil, porque veio de Nápoles a imperatriz Teresa Cristina, a esposa de Dom Pedro II, é napolitana, da família real napolitana. E ela foi aquela mulher que educou a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. Portanto, a liberdade reconhecida aos escravizados é uma liberdade que tem a sua raiz em Nápoles, por conta da... E Dom Pedro esteve em Nápoles também, lógico, a cidade da sua esposa, a imperatriz aqui do Brasil. Portanto, essa ligação. Mas também em Nápoles nasceu Pietro Perlingieri, que é o jurista do direito civil constitucional. Aquele direito que eu ensino a vocês, é o direito que eu escrevo nos meus livros, direito civil com base constitucional, também, em primeiro lugar, quer dizer, a primeira fonte é de Pietro Perlingieri, que é de lá. E também Nápoles é de uma tradição libertária, né? Ou seja, uma visão de liberdade da pessoa humana, de reconhecimento de direitos. Por isso, hoje, somos aqui prestigiados com essa palestra. Doutor Massimiliano veio de graça de Nápoles para falar para nós nessa manhã. Para nós é uma honra muito grande. Meninas, Muito graças, muito obrigado, um prazer. Um prazer. Muito obrigado a todos. Grazie, muito obrigado. Em napolitano, ácidos. Em napolitano se dice grazie assai. Muito obrigado, verdade? E eu quero também recordar o falecimento do grande jurista napolitano Paulo Tesauro, que ha falecido, es un otro padre del derecho constitucional italiano napolitano. Y muy obrigado para todos y muy conmovido. Gracias, Sai. obrigado, professor Massimiliano, grazie. Eu esqueci de dizer que de Nápoles também saiu a primeira legislação contra a violência em relação à mulher. Como ele disse aqui, a partir do rei napolitano. Obrigado. Maria Nunes está presente.
ela vai encaminhar esse momento agora e depois. Então, nós vamos ouvir novamente boa música, lembrando que todos os musicistas que se apresentam aqui são alunos da Unianchieta e todos do curso de Direito. Por gentileza, Samuel. Agora. Você vai precisar de ajuda? Coisa,